Advocacia requer muito esforço. Para quem quer se dedicar na advocacia, quer iniciar, saiba que requer muita energia. Eu não conheço ninguém que ficou famoso, ganhou, prosperou na advocacia, sendo empresário, sendo alguma outra coisa. Eu já vi advogados que iniciaram, depois que prosperaram, aí viraram empresário, viraram um monte de coisa, mas paralelo eu não conheço ninguém, porque a advocacia demanda muita energia, e demanda muito esforço, muito estudo, muita dedicação. Principalmente para quem está iniciando, você vai aprendendo muita coisa, você se dedica muito. Eu me lembro quando eu peguei, eu acho que uma das primeiras causas minhas, de um contrato, eu peguei aquele contrato, sei lá, tinha uns 40 e poucas cláusulas, eu li uma por uma, e pesquisei uma por uma, aquilo que eu achava que se estava errado, se estava certo, se a cobrança estava devida ou não, pesquisando na jurisprudência, estudando a matéria. Então, se você quer começar na advocacia, comece, dedique, tudo que você coloca esforço rende, tudo que você coloca energia prospera, ok? O que acontece com as empresas? Nos primeiros anos as empresas voam, mas depois as empresas tendem a quebrar no segundo, terceiro ano. Por quê? No primeiro ano as pessoas gastaram muita energia, muita dedicação e depois foi esvaecendo. Então na advocacia, quando você se esforça, você vai ter uma rentabilidade. Você vai ter uma rentabilidade que vai ser muito melhor do que qualquer concurso público. No início eu comecei na advocacia e estudava. E só que estudava para concurso. Só que o estudo não estava me prejudicando, porque eu estava adquirindo conhecimento. À medida que eu estudava as causas, estudava o direito, me envolvia ali 100%, eu também tinha um tempinho para eu tirar estudando para concurso. Só que eu vi que o estudo para concurso é um pouco mais engessado, mais fechado. O estudo para advocacia é um pouco mais amplo. Você tem possibilidade de ampliar mais o conhecimento, de trazer discussões maiores. Por isso que muitos chamam de doutores, porque trazem teses a cada ações. Nós trazemos tese, doutores. Então, doutores, porque trazemos teses, ou trazemos coisas que não foram pensadas, matérias de direito, assuntos que defendemos ali em cada petição. E eu vi então que eu podia ampliar. E aí eu fui ampliando mais os meus estudos, fui ampliando mais, aprofundando mais. Por exemplo, processo civil era um livro. Quando eu vi um doutrinador que eu até aconselho, que é o Fred Didier, excelente, era 5 volumes. 5 volumes que você aprende processo civil e nunca mais você, para quem é advogado, tem que estudar Fred Didier. Os 5 volumes, isso mesmo, processo civil, os 5 volumes, porque é um aprofundamento, um conhecimento, tamanho do processo, que quando você vê alguma situação, você fala, ixi, isso aqui está ferindo por causa disso, tem esses princípios, tem aquilo. Você vê que abre a mente essa questão do estudar um processo mais aprofundado. Então, o que aconteceu? Quando eu vi que eu tinha possibilidade de ganhar muito mais, eu abandonei o concurso, continuei estudando e vi que ganhei muito mais. Como eu me tornei milionário aos 29 anos, foi com dedicação, esforço e empenhando 100% na advocacia, acreditando. Você primeiro tem que acreditar em você. Se você não acreditar em você, ninguém vai acreditar em você, tá? Primeira coisa, se você não acredita no seu potencial, as pessoas enxergam isso. Quando você atende um cliente, você não fala firmeza daquilo que você está falando, vai dar certo. Lógico, você não vende a sentença, você não sabe se vai ganhar, mas você coloca, olha, não vou me esforçar para tudo dar certo e com fé em Deus vai dar tudo certo. Ou seja, firmeza, confiança daquilo que você está falando, ok? As pessoas notam isso em você. Então, como eu me tornei? Comecei a minha advocacia do zero. Eu vim do interior da Bahia para Brasília, um lugar que eu não conhecia ninguém, não tinha parentela, e as parentelas que a gente tinha também, pessoas que não eram muito influentes, que não tinham condição, pessoal pobre, e que não traz para você indicações. Então, eu não comecei com indicações de parentes, eu comecei do zero, com estratégias. Ok? Eu comecei com estratégias de ponto, estratégia de localização, estratégia de causas, ok? Fazendo network todos os dias, estratégia com cartão,
Que é muito, tem gente que fala, imprimir cartão hoje não funciona. Depende do lugar que você está e da causa que você trabalha. Eu não posso falar para você. Hoje eu tenho cartão digital, esses cartãozinhos, eu tenho que pegar um aqui. Cartãozinho de visita hoje. Eu tenho aqui, estou com a caixa, eu acho que se brincar tem uns 2 anos. Nunca consegui distribuir isso, porque hoje todo mundo tem celular, não é verdade? Mas eu vou dizer para você que depender do lugar. Tem lugar que o pessoal ainda pega cartão, interior, então não posso dizer. Então, com estratégia, esforço, dedicação, a gente tenta explicar como a gente cresceu na advocacia de forma racional, mas na verdade todos os nossos atos são 95% emoção, ou seja, fé, emoção, energia, e 5% é razão. Acredite, é assim o ser humano, 95% movido pela emoção e 5% a razão. Então, o que eu tento explicar, primeiramente, Deus que me ajudou, o meu esforço, minha dedicação, eu sempre fui um aluno esforçado, e quando comecei na advocacia do zero, então comecei a criar estratégias e esforçando, estudando, lendo. Eu não dispensava nenhuma causa. Chegava lá o cliente, sabe o que eu fazia? Eu não sabia daquela matéria, mas eu sabia do meu potencial, eu não ia pegar uma causa para prejudicar. Então, lógico, você que está iniciando, você não vai pegar uma causa muito complexa, começa a pegar causas pequenas. A primeira causa minha foi do SPC Serasa. Então, chegou uma causa de SPC Serasa, seu nome está escrito indevidamente, vamos entrar, pedir uma indenização, perfeito, vai ser dessa forma. Peguei e fui estudar, vi que era uma causa ganha, que era dano moral presumido. Opa, então já avancei, ganhei a minha primeira causa, já peguei uma experiência naquilo, já criei um modelo de petição. Quando chegou outras causas já tinha um modelo, e assim foi indo. Outra causa, a pessoa ligou com um cartãozinho, olha, eu estou precisando aqui, o menino foi preso, que era menor de idade, foi lá, acompanhei ele, soltei ele, tem competição, soltei ele, fazia muito criminal, no início tinha muita liberdade provisória, depois eles reformaram o código, e aí parou as liberdades provisórias, mas o advogado ganhava muito dinheiro com isso, com liberdade provisória, era muito fácil, pegava aqueles réus primários, muito tranquilo, a liberdade provisória sem fiança, era muito tranquilo. Então, uma dedicação, um esforço, um empenho, e jogando força e energia naquilo, vai. Porque muita gente não acredita na advocacia, porque já quer ser o resultado imediato. E você vai estudar para concurso 3 anos, que é a média de você passar num concurso, vai receber seus 8 mil, seus 10 mil, seus 30 mil reais, ok? Vai ficar limitado, fechou a porta da pobreza, mas também fechou a porta da riqueza. Você tornar um multimilionário, você poder viajar para as Maldivas, Estados Unidos quando você quiser, tirar férias quando você quiser, trabalhar no dia que você quiser. Graças a Deus, cheguei a essa liberdade financeira para eu poder ir para onde eu quiser, trabalhar no dia que eu quiser. Porque isso, antes de eu completar uns 7 anos da advocacia, eu já estava com essa estrutura. Aí no 8º ano eu já estava com a liberdade financeira, que é como você aposentar, ou seja, se eu quiser trabalhar hoje, já tenho uma renda autossuficiente que gera para mim a minha manutenção das minhas despesas. Isso se chama liberdade financeira, gerar liberdade financeira. Quando eu tornei milionário, eu comecei com uma causa, peguei uma causa de muito esforço, dedicação, fui lá, cancelei a BITS, foi uma causa imobiliária, aí dali o pessoal me indicou, o outro foi me indicando, eles foram numa reunião de condomínio, eu fui com eles, já joguei duro lá, entendeu? No início você faz muito isso, você tem que ir à frente, tem que mostrar seu potencial, e a primeira coisa, ter honestidade. Uma pessoa desonesta nunca vai para frente. Uma pessoa desonesta, ela vai ganhar ganhar 2, logo vão te conhecer. Então você tem que ser real, tem que ser verdadeiro, tem que ser honesto, tem que ter sensibilidade para as causas, mas ao ponto de você não levar isso ao seu sentimento, ok? Não levar isso, tem que ser sensível ao que o cliente está passando, mas você não pode carregar essa sensibilidade, não pode levar para sua casa as dores, aquela angústia, a agonia. Tem colega que já passou por depressão, teve que fazer tratamento, que pegou uma causa que foi uma dureza, uma barra, e ele acabou acumulando aquilo, trazendo aquilo para ele, ok? Quem estava sofrendo, ele estava sofrendo junto.
E isso que você deve evitar, porque se você não tiver uma mente boa, você não vai também conseguir avançar. E outra coisa, advogar também é ter noção de comércio, ter noção de tratar com pessoas, porque você vai tratar com clientes, você tem que se preparar. Você pode fazer um curso aqui comigo, advogando com JP, você pode participar das nossas lives, você ir aprendendo. Nós temos uma live fazendo toda semana, ok? Vou deixar o link aqui do grupo secreto do Telegram para você poder entrar. É uma live secreta, que é gratuito para quem está no grupo. Você tem que aprender técnicas de atender um cliente, como eu cresci no mercado, como eu cresci no comércio, a vida toda. Isso me ajudou muito, porque na hora de advogar, a gente acaba, na época de faculdade, restringindo muito. E só que na faculdade você tem que já se preparando, principalmente se você estiver no último semestre, você já tem que ir se soltando. Eu estava um pouco fechado, porque eu estudava muito, você acaba ficando um pouco fechado e com menos relações. E aí você tem que ir se soltando. E à medida que eu fui começar, então comecei a me soltar. Falei, opa, eu sou bom nisso aqui. Comecei a me soltar e comecei jogando duro. Você tem que acreditar. Você tem que acreditar. Eu acredito que o que nos levou a tudo isso foi acreditar. Eu tenho uma longa história de casos que a gente já denunciou que pessoas foram presas, casos que a gente denunciou que foram canceladas, que envolveu muitas pessoas grandes, ok? A gente enfrentou, foi jogando duro, não tivemos medo, sempre com transparência, sempre buscando o melhor direito, estudando, dedicando. E assim, pegamos causas que, por exemplo, de recuperação judicial, termo muito complexo, que os juízes ficavam muito voando, então a gente dava aquela petição, toda aquela orientaçãozinha, e o juiz conseguia nos dar ali um parecer. Então toda uma história começou lá, arrozinho e feijão, foi crescendo, começando lá com um pouquinho, e foi e vai, as coisas vão crescendo. Você nunca vai conseguir, pode ter certeza, satisfazer a todo mundo. Aí você vai aí, média pelo menos 1% de 100 clientes, 1% você vai perder no meio do caminho. Eu acredito nisso, no meu entender, porque a gente não consegue agradar. Às vezes não ganha ação, às vezes não dá certo alguma coisa, e aí o cliente, ele joga isso para cima de você. E o que eu faço? Quando eu vou falar de uma notícia ruim, eu chamo o cliente aqui pessoalmente e falo, olha, aconteceu isso, sua causa não deu certo, papapá. Agora, quando eu vou falar coisa boa, eu mando mensagem, ó, aconteceu, papapá. Agora, quando é para falar coisa ruim, pessoalmente. Quando é para falar coisa boa, eu posso mandar mensagem. Que, ó, ganhamos a causa, saiu sua sentença, agora estão recorrendo, tá? Agora, perdeu a causa, opa, liga para aquele lá, entra lá e vê que perdeu a causa, aí a gente vai recorrer, enfim. Tem demandas que é complicado, tem demandas que você sabe que vai ganhar, que você já pega uma experiência, ok? E tem coisas que é imprevisíveis. O cliente fala uma coisa, daqui a pouco, quando surge os fatos, surge as provas, você vê que não era bem aquilo, aí você vai também tendo experiência, aprendendo na advocacia, mas é esforço, dedicação exclusiva. Acredite na advocacia que vai dar. Depois que você estiver bem, aí você pode dedicar a outros ramos, pode ser virar empresário, como eu vejo muito, mas não conheço ninguém que virou um grande advogado sem exclusividade. Não conheço. Se você conhecer algum, coloca aí no seu comentário, deixa um comentário de algum colega. Se conhece o que virou um grande advogado, sendo ele empresário ou alguma outra coisa, que não dedicou exclusivamente na advocacia. Então, exclusividade, dedicação, honestidade, ok? Transparência, sensibilidade com o seu cliente, ok? Isso é um dos 5 pilares, eu acredito, da sua advocacia, para você crescer e tornar-se também uma advocacia de sucesso. Porque eu falei essa questão de milionário aqui, não foi para me gabar nem coisa do tipo. É só para você saber que você não está ouvindo conselho de qualquer um, ok? E assim, a gente escutava muitos conselhos, a gente escutava muita coisa negativa, e que eu sempre acreditei em coisas de mim mesmo, acreditei. Pessoas conseguiram, eu também posso conseguir. E eu acredito, e as pessoas quando falavam não, assim não vai, assim não dá certo, eu não gosto de acreditar. Eu não gosto de acreditar na pessoa que fala não, faça isso, não é desse jeito, ok? Por quê? Eu acredito que nosso potencial não pode ser limitado. Quando se trata de limitar o seu potencial, eu não me deixo limitar, eu não acredito nas pessoas. Então eu ouvi conselho assim, ó, quando você montar seu escritório, não pega de todas as causas.
escolhe uma área que você vai trabalhar. Eu falei, não, como assim? E eu comecei com o meu escritório pegando todas as causas, tudo que chegava eu pegava. E foi evoluindo, à medida que depois eu vou treinando contratei advogado para trabalhar para mim, fui treinando eles para advogar em certas causas que eu não fui mais familiarizando, não fui gostando, na área que eu não gostei mais, fui dedicando aquilo que eu podia dedicar mais, que dava mais retorno, mas não dispensava. Por quê? Eu chegava um cliente, pegava uma causa trabalhista, amanhã ele precisava de uma questão imobiliária, eu atendia ele. Então eu não deixava o cliente sair de mim. Eu não deixo o cliente sair de mim. Quando ele entra no meu escritório com uma causa só, eu tento demonstrar para ele todo o nosso potencial, para quando ele precisar de qualquer outra causa, inventário, qualquer outra coisa que ele precisa, o meu escritório posso fornecer. Se você não... Eu cresci sozinho, depois fui contratando advogado para trabalhar para mim, mas você pode crescer com outros, com sócios, mas que tenha um escritório full service, ou seja, que atende todas as áreas para abranger, e quanto mais abranger mais abrangivo for o seu escritório, mais rendimento vai trazer benefício para o escritório, para você. Então eu não acreditava, não, você não pode divulgar em qualquer causa. Eu estudei tudo, estudei trabalhista, estudei civil, estudei penal, estudei tudo isso na faculdade. E tudo que eu estudei na faculdade, quando chegava para mim, eu pegava. Eu pegava, às vezes, uma matéria que eu não estava muito assim, e falava assim com o cliente, vamos fazer o seguinte, você vai trazer a documentação para mim, geralmente ele nunca veio com a documentação, né? Hoje, como ele já é experiente, já sei da causa, eu já falo, traga a documentação, assim, assado, para eu olhar, já peço tudo para ele trazer, e ali já olho, já dou parecer, já dou valor, já fecha, enfim. Mas quando não era, ele vinha sem documentação. E aí eu falava, então assim, aí o cliente já vinha com aquele sentimento de injustiça em relacionado a alguma coisa. Então você fala, é muito complicado, é isso mesmo, vai naquele mesmo sentimento dele. Traz a documentação para mim. Quando ele marcava de trazer, 1, 2, 3 dias, no outro dia, eu já, o tempo de eu pegar aquela causa, estudava, porque eu sei estudar, eu sei pesquisar jurisprudência, eu sei ver o que realmente o judiciário está seguindo ou não, porque muitos advogados não conseguem ver isso, eles não sabem nem o que é jurisprudência. Jurisprudência são reiteradas decisões no mesmo sentido. Mas sabe o que acontece? Tem advogado que ele pega um aresto, uma decisão lá e chama isso de jurisprudência. Uma decisão do tribunal não é jurisprudência. Pode ser uma decisão única, isolada, e ninguém das turmas estão seguindo aquilo. E o pessoal às vezes confunde falar de chamar aquilo de jurisprudência. Não é jurisprudência. Jurisprudência são reiteradas decisões. Como eu sabia, então eu pegava e peguei todas as causas. Então não deixei que as pessoas limitassem o meu potencial. Não deixe que as pessoas limitem o seu potencial. Mesmo você pode ter todas as suas limitações, você pode se capacitar, você pode se preparar para isso. Você pode tornar um grande advogado, saber atender clientes, saber usar os gatilhos mentais, os gatilhos emocionais para fechar um contrato com um cliente que não te conhece ainda. Quando a dedicação é muito forte, mas quando você está iniciando, não tem muita dedicação, como é que você vai fazer? Você tem que ter um potencial, um gatilho mental, uma firmeza, olhar nos olhos do cliente, olhar nos olhos, ter empatia com o cliente, ok? Saber as expressões, que 7% do que você faz, quando você vai falar com alguém, 7% é suas palavras. Aí vem a expressão facial, olhar nos olhos, ok? Sorriso, são os outros 90%. Então, segundo os estudos, 7% do que você fala que é considerado, o resto é sua expressão. Então, da forma que você fala, não é só o que você fala, é a forma que você fala que faz diferença. Então, usar os gatilhos mentais, olhar no olho do cliente, entendeu? Olhar, deixar ele falar, deixar ele desabafar, ok? Concordar com algumas coisas com ele, perfeito, é isso mesmo, nós vamos cá, ser sincero, acontece dessa forma. E às vezes, quando eu pegava cliente que não jogava para mim, muito novo, e falava, você já advogou nessa casa? Eu falo, já tem uns 5 anos que eu trabalho, porque eu me formei 5 anos na advocacia, ou melhor, formei, né, no direito, 5 anos, e ele estava iniciando ali, então estava com 6 anos, vamos dizer assim, então já tinha 5 anos de experiência na área do direito. Eu falo, não, tem 5 anos que eu tenho experiência na área do direito, trabalhei já, quando já fiz estágio com juiz, promotor, trabalhei com juiz, promotor, falava dessa forma aí, porque ele quer saber se você é tão novinho, você já advogou nessa causa. Isso são outras dicas para outros vídeos, outros gatilhos mentais que eu vou ensinar para vocês, tá bom?
Até a próxima. Se gostou, deixa aí um like, tem sugestões de tema para os próximos vídeos e nos vemos em breve.